Pronto. Meus irmãos, o texto base para nosso estudo hoje no Catecismo, Romanos 13, capítulo 9, mas eu quero ler os versos 8, 9 e 10 de Romanos capítulo 13. Então a gente está na pergunta de número 11 do Catecismo Nova Cidade, onde a pergunta é o que Deus requer de nós no sexto, sétimo e oitavo mandamentos. Mandamentos esses já conhecidos de todos nós, mas nós devemos sempre estar atentos. São mandamentos que o próprio apóstolo Paulo nos exorta, né? Aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. E a gente pode incorrer nesses pecados constantemente sem a graça do nosso Deus nos alertando e deixando o nosso modo alerta bem ativo. Então a pergunta é o que Deus requer no sexto, sétimo e oitavo mandamentos. E o catecismo ele vai dizer assim: no sexto, que não firamos, odiemos ou sejamos hostis em relação ao nosso próximo, mas sejamos pacientes e pacíficos, até dispensando amor aos inimigos. Isso é o que ele requer de nós no sexto mandamento. No sétimo, ele vai dizer que nós nos abstenhamos de imoralidade sexual e vivamos com pureza e fidelidade, que como casados, quer como solteiros, evitando todos os atos, olhares, palavras, pensamentos ou desejos impuros, bem como tudo aquilo que nos possa conduzir a tanto. E no oitavo ele vai dizer que não tomemos sem permissão aquilo que pertence a outra pessoa, nem deixemos de dar qualquer bem a quem possamos beneficiar. E aí ele usa o texto base de Romanos 13, verso 9, mas eu quero ler o verso 8, o 9 e o 10, que diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois a quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, meus irmãos, a gente continua na segunda tábua da lei e, como a gente tem visto, a segunda tábua e a primeira tábua, ela nos mostra a direção das nossas afeições, ou mostra a direção que as nossas afeições ou os nossos amores têm que ser corrigidos. Na primeira tábua, a gente vê os 4 primeiros mandamentos, é o relacionamento do homem com Deus. E os 6 próximos mandamentos é o relacionamento dos homens com os homens, né? De nós com o nosso próximo. E a gente vê, no verso 7 de Romanos 13, Paulo, ele terminou aquele capítulo onde ele vai discorrer sobre as autoridades e toda aquela dinâmica, e ele vai mostrar para nós que todas as nossas obrigações devem ser satisfeitas. Por isso que ele vai falar assim, ó, dai a César o que é de César, né, dai honra a quem honra, glória a quem glória. Então, Paulo, ele vai mostrar para nós que essas obrigações devem ser satisfeitas, mas o amor, ele é uma obrigação permanente na vida do crente. Então, tudo na minha vida e na sua tem que ser baseado no amor. Por quê? Lembra, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e sobre tudo. E quando o meu amor está na direção certa, o meu amor está no lugar certo, o Deus do meu coração é o Deus certo e está no lugar certo, consequentemente, todo o restante, né, dos outros mandamentos, eles meio que se encaixam, né, uma engrenagem
quase que perfeita. E a gente tem visto aqui esse sexto mandamento, e a gente viu no Sermão do Monte que Jesus ele nos direciona ou redireciona no verdadeiro sentido preterido pela lei. Os fariseus, que eram os detentores da lei naquela época, eles traziam a lei num aspecto muito exterior e eles esqueceram de olhar para dentro, o principal da lei, né? E a gente vê nas Escrituras de forma clara, Deus sempre está preocupado com o coração do homem. Deus sempre está preocupado se de fato há conversão, se de fato o Israel que ele cuida é o Israel de Deus, né? E os fariseus não. Os fariseus estavam preocupados só com o exterior. E eles cumpriam as leis e sobrecarregavam o povo, colocando mais jugo e mais fardo, porque tudo era um fator externo e eles esqueceram de olhar para dentro. Mas aí vem Jesus no Sermão do Monte e Jesus ele abrange, né, todos os aspectos da vida do homem. Ele aprofunda mais a lei, né? E a lei de Deus exigia sempre um primeiro aspecto que era interno e depois externo, né? Então, por isso que o próprio Jesus vai dizer para nós que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Porque, em primeira instância, o nosso coração vai mostrar quem é o Deus dele. E as nossas palavras, as nossas conversas, a nossa boca, os nossos pensamentos, os nossos atos, eles evidenciam o nosso coração. Então, a gente consegue ver o interno, mesmo que seja embaçado, né? Mesmo que a gente não tenha tanta clareza, a gente não possa chancelar e selar com toda a verdade absoluta, porque nós não somos Deus, mas a vida exterior, ela aponta para o coração. Então as nossas obras mostram o nosso Deus, a nossa vida mostra a quem nós servimos. E Deus ele sempre esteve preocupado com o aspecto interior, sempre, 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 sempre. Quando a gente olha, por exemplo, para Deuteronômio 10:16, Deus fala assim para o povo: circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Então observa, Deus o tempo inteiro, quando Ele está se revelando para esse povo, Deus sempre está falando, é o coração que eu quero. Porque o exterior, ele vai evidenciar o coração. Quando a gente olha, por exemplo, para Jeremias 4:4, ele vai dizer, circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem apague por causa da malícia das vossas obras. Então a gente percebe, Deus sempre importou, Deus sempre esteve atrás do coração do homem. Por quê? Porque Deus sempre, Ele quer chamar a nossa atenção para uma vida orientada à aliança que Ele tinha com esse povo. Então, de fato, a verdadeira aliança, ela provinha do coração e não do fator externo, que era a circuncisão, né? Deus ele não está preocupado com os atos físicos em si mesmos. Deus sempre está preocupado com o coração, né? Os homens, eles são mestres em falsificar as obras, né? Quando a gente olha, por exemplo, o anticristo é um falso Cristo. Os falsos deuses são falsos deuses. Os falsos profetas são falsos profetas. Então, assim, dentro do aspecto da mentira, tem porções de verdade que enganam as pessoas. Então, a nossa vida, ela pode ter aspectos verdadeiros, mas no fundo, o nosso coração, ele pode estar totalmente ainda corrompido. Por isso que o Senhor está sempre nos alertando a respeito do coração.
É o coração. Senhor, sonda-me e conhece. Né? Vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Porque o Espírito é quem sonda o nosso coração. Nós mesmos, sem a ajuda do Espírito, nós provavelmente faremos uma avaliação totalmente equivocada de nós mesmos. Né? A gente talvez vai colocar o nosso cristianismo numa prateleira que talvez seja errada. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso e longe das Escrituras, longe da palavra de Deus, a nossa avaliação ela é fraca. Por isso que Jesus vai dizer lá em João, julguei segundo a reta justiça. Então, eu olho para as Escrituras, olho para a minha vida, aí eu vou conseguir, através da revelação de Deus, através do Espírito, me encontrar. Porque Deus é quem revela a real situação da minha vida e da sua vida. Então Deus sempre mostrou para esse povo aqui que o fato deles serem circuncidados não fazia deles judeu. Do mesmo jeito nós, o fato de muitos serem batizados não fazem deles um crente. Por quê? A circuncisão, o batismo são evidências externas. Devem ser feitos. Contudo, é o coração que importa. É a vida, é as afeições, são os nossos amores, os nossos pensamentos, as nossas atitudes que vão revelar quem é o nosso verdadeiro Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve Romanos, né, a carta a Romanos é riquíssima, a gente deve ler ela constantemente, ele vai dizer no capítulo 2, verso 29, assim, ó, porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é aquela do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então é Deus quem vai produzir em nós essa circuncisão. É a promessa de Ezequiel. Tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Escreverei nas tábuas do coração a minha lei. Então é Deus, meus irmãos. E aí ele vai nos trazer esse 6º, 7º e 8º mandamento. E esse primeiro mandamento está lá em Êxodo 20, 13. Não matarás. Por muitos anos, dentro da igreja, e até o período que Jesus vem e escancara o real sentido e princípio do mandamento, muitos naquela época, e muitos talvez durante muito tempo, e alguns hoje também, pensam que o fato de eu não ir lá e tirar a vida de alguém, eu estou quite com Deus nesse mandamento, né? Mas não é isso que o mandamento requer de nós. Não é simplesmente eu sacar uma arma e dar um tiro em alguém, ou eu não dar uma facada em alguém, ou eu não pegar aquela raiva que eu tenho às vezes e ir em direção ao pescoço de alguém e enforcar até que ele não mais respire. Não é esse o sentido da lei. Né? Então o fato de eu e você não cometermos ou não ter cometido, pela graça de Deus, né? Literalmente a morte ou provocado a morte de alguém, né? não nos isenta desse pecado diante de Deus, porque Jesus ele vai mostrar, ele vai aprofundar. Jesus lá em Mateus 5, 21, ele vai dizer assim, ó, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo.